Olá família, graça e paz, seguindo então nosso plano de leitura, chegamos aqui em Êxodo, capítulo 19, 20 e 21, chegamos aqui no Monte Sinai, onde Deus então dá a lei para Moisés. E lembra que eu falo para você, Moisés ele é uma figura de Cristo, então ele é o mediador, né, de fato daquilo que Deus está fazendo, e assim como Cristo é o nosso mediador. Moisés não é Jesus, mas ele aponta para Jesus, ok? Então nós vemos aqui a lei sendo dada. E eu quero que você entenda primeiro o porquê essa lei foi dada. Né? Nós vemos que Israel está debaixo de uma aliança. Que aliança? Aliança com Abraão. Deus faz uma aliança com Abraão dizendo que faria de Abraão, da casa dele, a família dele, uma grande nação e daria um lugar para ele. E essa nação seria a bênção para todas as outras pessoas, para todo mundo, o mundo inteiro, né? Todas as pessoas seriam abençoadas por isso. Então é essa aliança que Israel está debaixo dela. E é por causa que Deus lembra dessa aliança que ele é liberto do Egito. E aí agora então Israel está se direcionando para a terra prometida. E entre agora, né, essa libertação e a terra prometida, a libertação do Egito e a terra prometida, existe o lugar chamado Sinai, que é onde Deus dá a lei. A lei que Deus dá para Moisés, ela não anula a aliança de Abraão, não, ela é um adendo, ela é como se fosse um acréscimo, ela não muda a aliança. Né? E aquela aliança é uma aliança, a gente pode dizer que é a aliança, né, da graça. Não é uma aliança de justificação pela fé, entende? Só que aí a lei ela vem com um propósito definido. Muitas pessoas creem que a lei ela vem para que seja cumprida, para que seja obedecida, mas não é isso. A lei ela tem diversos propósitos e eu escolhi aqui 4 para falar em relação a Israel naquele tempo. Ok? E um outro objetivo, né, ele está dentro desses 4, que é para mim e para você hoje. Ok? Então, o primeiro propósito que Deus dá à lei, a primeira razão é para revelar a si próprio, revelar a sua glória, revelar a sua santidade, revelar agora o seu caráter para Israel. Porque Israel está lá, preso no Egito, cativo no Egito, então não tem relacionamento com Deus, não tem conhecimento de Deus, então Deus, através da lei, ele revela a si próprio, né? E o mandamento primeiro é esse, terá somente um Deus. Então Deus ele se apresenta nesse ponto. Segundo aspecto, a lei então ela vem para revelar o pecado do homem, e esse é o aspecto que vale para nós hoje. A lei ela vem para revelar a pecaminosidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos que a lei é boa. A lei não é má, a lei não é ruim, a lei é boa em si, ela é justa e perfeita, ele diz. O que não é perfeito é o pecador, é o homem que não é perfeito. Só que a lei mostra que o homem não é perfeito. Então a lei é essa espécie de espelho que mostra, ok? Outro aspecto, então a lei também foi dada com o propósito de marcar Israel como um povo escolhido, separado dos demais. Então depois quando você lê as leis, você vai ver que Israel não podia casar com estrangeiro. Por quê? Porque é um povo escolhido, é um povo separado. Então para isso que existem as leis também. Não podia ter esse tipo de comunhão com pessoas que não fossem de Israel. O outro ponto é também a lei, ela vem para dar um padrão, um estilo de vida para Israel. Porque antes era um povo estrangeiro, estava lá no Egito como estrangeiro, mas agora Deus está formando uma nação. Nós estamos montando, é como se estivesse formatando, né, algo que não existe. Então, se você depois for ver as leis, você vai ver, existe lei até de saneamento básico, como que faz as suas necessidades. Está ali escrito, por quê? Porque Deus está dando um estilo de vida para esse povo, ok? Mas hoje, para mim e para você, a lei, ela só tem um propósito. E aqueles que creem em Cristo, eles já não estão mais debaixo da lei. Eles não precisam mais passar pela lei. A lei ela é transitória. Romanos capítulo 10, Paulo diz que o fim da lei é Cristo. Então a lei para mim e para você, ela é um tutor, a lei é um guardião, a lei é um caminho. Por isso que eu falei para você que era provisório, transitório, é a lei que nos leva para Cristo. Porque se não tiver a lei, eu não tenho agora acesso a convicção e a certeza que eu sou um pecador, somente a lei pode me dar isso. E se eu não tiver aqui, né, a certeza e a convicção que eu sou um pecador, como que eu vou ser salvo? Entende? É o que Paulo, a experiência dele, ele disse que quando tocou na lei, né, no mandamento dizendo não cobiçarás, ele disse, não tem como, eu sou pecador, não tem como não cobiçar.
Só que agora o final da lei não é a condenação, o final da lei é Cristo, aponta, existe um Salvador. Então é isso, esse é o propósito da lei. A lei, ela nos conduz para Cristo. Só que depois que nos conduziu para Cristo, pronto, acabou. Lá em Gálatas capítulo 3, eu quero ler com você, Gálatas capítulo 3, 23, e depois nós adentramos ao capítulo 4, vai falar de fato que é isso, esse é o propósito da lei. Algumas traduções da Bíblia vai dizer que a lei, ela é o aio, né? O aio é aquela figura de um casamento, lembra? Aquele aio que entra ali na frente, conduzindo, né, o casal para a cerimônia. Ninguém casa com aio. Ninguém, o aio não está ali para casar, o aio está ali para conduzir, só aliança. É isso aqui que é o propósito da lei, é só isso que a lei faz, ela nos conduziu até Cristo. Depois que nos conduziu até Cristo, ponto, já cumpriu com o seu propósito. Vamos ver aqui então, Gálatas 3, versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, ou seja, à lei, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada ele difere do escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebêssemos a adoção de filhos. E porque são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Oh, irmãos, isso aqui é poderoso. A lei, ela tem o propósito de nos conduzir até Cristo. E ela era necessária. Por isso que eu estou dizendo para você, a lei é necessária. Israel, naquele tempo, era imaturo. Israel era imaturo, não tinha nenhum tipo de revelação, obviamente não tinha um espírito como nós temos, mas não tinha revelação da grandeza de Deus, da graça de Deus. Você vê, por isso que eles reclamam em todo o tempo. Eles recebem pão do céu, eles recebem carne do céu, água da pedra, e eles continuam reclamando. Por quê? É porque é imaturo, é como criança. E aí Deus dá o quê? Deus dá a lei para guardar o seu povo e para conduzir o seu povo para a graça. A lei não é para que ninguém seja aceito por Deus, a lei é para que a pessoa perceba que necessita de Deus, necessita de um Salvador. Só que agora, já que a lei cumpriu esse propósito, pronto. É o que Paulo diz, até que viesse a fé. Existia a lei, mas agora que veio a fé, que Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, a lei, ela deve ser anulada. Quando que nós usamos a lei? Nós usamos a lei para pregar o evangelho para as pessoas. Aquele que não crê, nós mostramos a lei para ele perceber que é pecador. Quando ele percebe que é pecador, nós apresentamos a graça de Deus. É necessário a lei. É necessário para que perceba que necessita de salvação. Senão a pessoa por si só não se considera. É isso que aconteceu com Israel. Você vai ler aqui nessa porção, né, 19 a 21. É Moisés falando, Deus disse para fazer isso, isso, isso. Eles falam, ok, pode dizer para Deus que nós vamos cumprir tudo. Ou seja, isso mostra um orgulho, uma soberba, uma prepotência, como se fosse autossuficiente. Aí Deus manda a lei. Eu vou mandar a lei então, para vocês verem que tem necessidade de salvação. Então a lei que foi dada para Moisés, ela é transitória. É somente para nos levar até Cristo. É o tutor, é o guardião, é o aio para nos conduzir aqui a Cristo. E quando nós chegamos em Cristo, nós estamos nele. Pastor, quer dizer que a lei não tem agora efeito nenhum? Não precisa de cumprir a lei, não, porque o Espírito que está em nós, ele cumpre a lei no nosso lugar. Essa é a graça de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.